Tem como fazer análise de humor ou tudo é relativo? Não, dá pra fazer, depende do viés, né. Dá pra tu pensar num aspecto técnico de composição do humor. Por exemplo, uma coisa que se fala muito sobre o Monty Python, né, a novidade que foi o Monty Python em termos de humor no humor britânico da sua época, eu sou muito fã do grupo, é que, por exemplo, tem uma coisa típica da piada, que é tu estabelecer, né, como é que chama em inglês isso? Eu não lembro agora, me fugiu o termo. Alguns falam build up também. Mas enfim, é setup? Não, não sei. Bom, enfim, mas também não precisa usar esses estrangeirismos. Basicamente é construção da piada, então construção da situação, e aí vem um termo que esse daí é difícil traduzir, que é o punch, né? O punch, tanto tinha uma revista satírica muito importante do século XIX, que foi muito influente pro começo dos quadrinhos, inclusive no Japão, e a punch é exatamente isso, né? O punch da piada, ou seja, a piada estabelece uma situação e de repente ela te dá um soco no estômago, que é de onde geralmente o gargalha, né? E aí tem vários estudos sobre como é que tu pode produzir esse punch, né? Às vezes pela quebra de expectativa. Por exemplo, tem uma piadinha que quando eu escutei, eu sou péssimo pra contar piada. Mas, por exemplo, uma que eu lembro quando eu era guri, que eu fiquei chocado que eu escutei, era que teve um avião caiu e chegaram na ilha, só tinha homem na ilha, eles encontraram uma mulher. Daí eles, ali na primeira semana com a mulher, eles, né, ficaram na deles e tal, esperando o resgate. Na segunda já começou a pintar umas vontades. Na terceira eles já estavam roçando na árvore. Aí quando chegou na quarta semana, eles disseram assim: galera, tá ficando difícil, acho que a gente vai ter que enterrar ela. É isso. Essa é a piada. Vocês acharam engraçado? Não, né? Enfim. A pessoa não entendeu. Ela estava morta desde o começo, eles estavam comendo um cadáver. É uma piada de necrofilia, sutil. Mas assim, ó, o Monty Python, a novidade do Monty Python foi tirar o punch. Tanto que quando começou, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. O Monty Python virou depois um negócio mega cult, mas foi por insistência. Se eu não me engano, foi quando eles tinham lá a segunda temporada do programa, eles passaram a ser mais valorizados. Eles mesmos falam, assim, eu já vi umas entrevistas com eles falando assim que no começo só uma galera universitária assistia a eles, justamente por ser muito estranho, e era difícil entender isso no Monty Python. O Monty Python não tem muitas vezes punch, né? Então, assim, vem a piada, tudo ali muito estranho, muito ridículo. Por exemplo, sei lá, eu lembrei um momento, assim, os caras citando Nietzsche, e de repente eles puxam um peixe, sério, peixe mesmo, assim, e ficam dando um peixada um na cara do outro, citando Nietzsche, sabe? Qual é a piada disso? Não tem punch. Não tem aquele momento, agora ria. Não, é tudo estranho. É só construção de situação, é só. E aí? E aí muitos depois vieram nessa cola. Aqui no Brasil, a TV Pirata é herdeira disso, né? A TV Pirata foi muito boa. E a TV Pirata. Esses dias eu também vi uma entrevista com foi com quem? Acho que foi com ela, o Hélio de la Penha. Foi um dos ex-Cacete Planeta. Acho que foi com ela de la Penha. E ele tava falando assim: o pessoal do Cacete Planeta eram redatores, eram roteiristas da TV Pirata. A TV Pirata, pra quem é muito jovem, não vai lembrar. Bom, eu também era muito criança quando passou, mas a TV Pirata era genial, cara. Só que assim, o que muita gente comenta é que assim, era um humor que não era de massa, não era. Tanto que não durou muito na Globo, né? Porque era um negócio meio cult, meio tendência, meio a lá Monty Python Brasil. As sacadas eram geniais, assim, sério. TV Pirata era um troço absurdo, uma das melhores coisas de produção de humor que teve no Brasil, mas era muito estranho. E aí depois, por isso que depois meio que migrou pro Cacete Planeta. O Cacete Planeta já era mais humor de massa, né? O Cacete Planeta era mais popular. Um outro exemplo que teve foi o Hermes e Renato, né? Hermes e Renato também é um exemplo muito forte aqui no Brasil desse tipo de humor, sei lá, né? Assim, tipo, o primeiro contato é de estranhamento. Tu aprende a rir conforme tu vai assistindo, mas tu não tem um punch, tu não tem um momento que tu começa a rir. Tu primeiro tem que se acostumar com aquele absurdo para daí depois começar a encontrar graça. E tem muita gente que não encontra graça nesse processo. Olha e fala, tá, não entendi qual é a piada disso. É o caso do Choque de Cultura também. Choque de Cultura também um pouco foi isso, né? O humor ali da TV Quase, tanto Choque de Cultura quanto Falha de Cobertura, tinha muito disso também, assim, cadê o punch? Cadê o momento, assim, que a piada encaixa? Às vezes eles se utilizam disso, né? Também não tô dizendo, assim, que é tudo nos extremos, né? E dá para pensar também, eu falei tudo por critérios técnicos, né? Mas também dá para pensar a sociologia do humor, por exemplo, por que algumas coisas a gente acha engraçado, outras não? Por que certas coisas que a gente ri, hoje em dia a gente não ri mais, né? Por que para certas gerações coisas são engraçadas, outras não? Eu não sei se tem pesquisa, assim, a fuzel disso, mas eu já vi muita gente comentando, aí são especulações, né? Mas bate, cara, bate. Uma coisa maluca é o seguinte, quanto mais velho não é quanto mais velho fica. Quando tu fica muito velho, sei lá, tá já com teus 80 anos, sei lá. Um certo humor infantil retorna, né? Então, por exemplo, sei lá, quando tu é criança, piada de torta na cara é muito engraçado. Aí tu fica adulto, piada de torta na cara é meio, sabe, meio ridículo, assim. E aí parece que quando tu vai ficando mais velho, esse humor pastelão, os gringos chamam de slapstick, esse humor ele vai voltando, vai voltando a ficar engraçado, simplesmente o ridículo pelo ridículo. Então também tem tudo isso, para pensar o humor. E uma coisa interessante sobre o time do humor, né? Por exemplo, já que eu falei aqui, o Bossa como personagem do Hermes Renato é genial. Pra mim é o retrato do paulista, né?
Ah, os paulistas vão ficar putos. Paulistano é o bossa, né, cara? Tem os 50 tons de cinza, tem os 50 tons de bossa. Tu bota o pé em São Paulo, tu vê 50 tons de bossa. Só que assim, eu vi que o ator que fazia o bossa e tal, voltou a fazer uns tempos depois. Cara, já não funcionava mais. Aí ficou meio. Ficava estranho. Já não tinha graça. Era só estranho pelo estranho. Então parece que tem tantas coisas que funcionam numa certa época. Queria saber por que tem gente que gosta de Big Bang Theory e Friends e só tem personagens escrotos. Friends nunca me pegou. Nunca me pegou. Minha relação com Friends é a seguinte: tipo, algumas piadas eu até acho que são boas, mas os personagens eu acho profundamente irritantes. Eu entendo um americano médio e com a cara daqueles personagens. Nem americano médio, vai. Eu não sei, aqueles caras assim me sou o tipo de pessoa que tu jamais ia querer ser amigo, sabe? Seis pleiba, tudo aquela cara da branquitude universitária dos Estados Unidos, com uma vida fútil, com papos fúteis. Cara, que gente irritante. Sério, se tu tivesse um amigo igual ao Friends, tu ia terminar de social, cara. O nome da série é Friends, mas ela te faz ter vontade de não ter amigos. Se o referencial de amizade é Friends, a última coisa que tu vai ter que querer é ver um amigo. Aquela abertura deles ali no chafariz dá vontade de matar todos os afogados, sabe? Brincar de dar tiro no ganso. É irritante, aqueles caras são irritantes. Já The Big Bang Theory, no começo, quando trouxe essa coisa de tirar sarro do mundo nerd, eu confesso pra vocês que eu assistia. E eu me divertia um pouco, assim. Nunca foi um negócio que eu amei, mas eu gostava. Só que depois esse mundo nerd começou a saturar, né? E aí, retroativamente, aquele humor já não fazia mais graça. Então também eu larguei fora. Série que eu achava foda era aquela Arrested Development, que não tinha claque, não tinha risadinha. Aquela eu achava foda. Aquela eu morri de rir. A gente tem uma galera que venera o How I Met Your Mother ou How I Met Your Mother? Eu nunca sei. Esse eu também nunca vi o que tinha demais. Assim, eu vejo a galera curtindo, eu olhei também, achei meio, sei lá, meio merda. Eu falei errado, né? In Development. Arrested Development. Cara, é muito bom. Essa série é muito boa. E The Office eu preciso assistir. The Office é uma falha de caráter, porque eu tenho a impressão que eu vou adorar. That's what she said. Tem maior cara de ser o tipo de coisa que eu vou achar engraçado. Eu tenho que me organizar pra ver The Office. Tava vendo as sketches do Monty Python da pelada entre os filósofos gregos e alemães e lembrei de você. Já viu? Sim, é genial. Por exemplo, ali tem um punch, que é quando o Marx vai entrar pra jogar. Ali é maravilhoso. Ali sim tem um típico punch de piada. Marx vai entrar pra jogar, aí, né, os filósofos alemães versus os filósofos gregos num jogo de futebol. O juiz é o Confúcio e os bandeirinhas são os filósofos medievais, né? Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E aí fica naquele impasse. Marx vai entrar, Marx vai jogar. O Marx, pô, o filósofo da praxis. E aí, quando o Marx entra em campo, ele também fica parado pensando e tal. Então, assim, tipo, isso é um exemplo de punch. Eu adoro Monty Python, só que por anos demorei pra entender os malucos que falam Ni, no primeiro filme do Cálice Sagrado. Cara, o trailer, irmão, o trailer do Cálice Sagrado é uma das coisas que eu mais passei mal rindo na minha vida. Eu tive uma crise de tosse, de tanto que eu ri. É do trailer? Não, é no início do filme. Agora eu tô na dúvida se é o trailer do... Não, porque o trailer eles brincam com o filme eles brincam com os filmes do Kurosawa, eu acho. Me ajudem agora, eu já não lembro mais se é no trailer ou no início do filme, que tem aquela brincadeira que eles começam a ficar sem verba pros créditos, daí ele coloca uma música mexicana pra um filme medieval, porque era a única música que eles tinham no estoque. É no início ou é no trailer? Vocês lembram disso? É na abertura, né? Puta, aquilo... Cara, eu passei mal, irmão. O filme tinha 2 minutos de duração e eu tive que parar o filme, que eu chorava de rir, saca? Eu chorava de rir. Porque começa assim, tudo muito sério e pá, e aí de repente dá um problema lá, e aí eles colocam um fundo psicodélico com uma música mexicana, se eu não me engano. Eu tenho que rever isso. Puta que pariu, cara. Puta, aquilo já é fantástico. Sério, aquilo já valeu o filme, sabe? Já valeu o filme aquele começo. E o final, né, galera? O final é foda também do monte. Bom, Cálice Sagrado. Eu acho a Vida de Brian mais, assim, crítica social foda, né? Assim, tipo, eu acho que a Vida de Brian consegue cutucar mais nas religiões. Tanto que foi um filme que deu uma polêmica fodida na época. E o Sentido da Vida é uma coleção de sketches, né? E tal. Algumas mais boas, outras nem tanto. Mas o meu preferido ainda é o Cálice Sagrado, que é o primeiro filme deles, né? Cara, o Cálice Sagrado é do caralho. Até porque agora o pessoal tá nessa onda do Jornada do Herói. Aliás, alguém até me marcou no Twitter, né? Inclusive a pessoa falou uma coisa que vocês devem repetir, que é o link sempre acerta. O cara falou isso no Twitter, e aí mostrou o curso do Paulo Cogos, o Paulo Cogos estava oferecendo uns cursos, e adivinha o que tá lá? Jornada do Herói. Eu tô falando, faz tempo que eu tô cantando a letra, porque quem conhece esse mundo de corporação já viu, né? Quanto que esses pensamentos aí corporativistas e toda essa papagaiada de trabalho enquanto eles dormem, não sei o quê, e mais um pouco vai também para uns discursos aí de superioridade do pensamento ocidental europeu, todo esse merderel, tá? Vai e volta no Papo Jornada do Herói, tá? Tô contando a letra, ó, faz tempo, tá? O pessoal tem que fazer a porra da camiseta, Link was right, tá? Alguém fez essa arte já.
Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.